Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. O único objetivo é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Lá diz assim, que Deus são 7 espíritos. Lá fala dos 7 espíritos diante do trono de Deus. Então Deus são 7 espíritos. O Espírito Santo são 7 espíritos. E o número 7 simboliza o sábado. Quando você olha o mandamento do sábado, que é o 7º dia, simbolizava os 7 Espíritos de Deus, que é Deus. E agora eu vou ler com os irmãos no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 8. A epígrafe do texto aqui diz assim, Jesus é o Senhor do sábado. Por que Jesus é o Senhor do sábado? Porque o dia de sábado simbolizava a vinda de Cristo. Os judeus guardavam o sábado no Antigo Testamento. Quando eles guardavam os sábados, eles estavam dando testemunho que eles esperavam a vinda do 7º Espírito de Deus. Deus são 7 Espíritos e Jesus ele é o 7º Espírito de Deus. E no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 8, Jesus diz assim, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Jesus ele é o Senhor do sábado porque o sábado simbolizava a vinda dele. Agora, lembrando, Jesus ele é o 7º Espírito, Deus são 7 Espíritos e Jesus ele é o 7º Espírito. Agora eu vou ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, são os 6 Espíritos de Deus apontando para Cristo. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Por quê? Porque foi Jesus que viveu 33 anos e foi sacrificado. Jesus foi sacrificado com 33 anos. Então, quando você lê o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, aqui os 6 Espíritos de Deus está apontando para Cristo, que é o 7º Espírito. E diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, os 6 Espíritos de Deus está apontando para o 7º Espírito de Deus, que viveu 33 anos na carne e foi sacrificado por nós. Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Aí quando você vai no Evangelho de João, capítulo 1, lá fala de Jesus, lá fala o verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós. Jesus, o que é o verbo? O verbo é a palavra de Deus. Jesus, que é o 7º Espírito de Deus, ele é a palavra de Deus. E ele habitou entre nós em carne. E viveu 33 anos e foi sacrificado para nos salvar. Então, Mateus 6, 33 está apontando para Cristo, que viveu 33 anos e ele é o 7º Espírito de Deus. Mateus 6 são os 6 Espíritos de Deus apontando para o seu 7º Espírito, que é Cristo, que viveu 33 anos aqui na carne e se sacrificou por nós. Portanto, lembrar, irmão, Jesus ele é a palavra de Deus. Jesus ele é os 10 mandamentos. Entendeu? É por isso que quando você vai no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, Jesus diz assim, se me amais, guardai os meus mandamentos. Por quê? Porque Jesus, ele é os mandamentos. E a única forma de você ser cristão e provar que você ama a sua própria vida e que você ama a Deus e que você ama o teu próximo é lutando com todas as forças para obedecer os mandamentos. Isto é um cristão verdadeiro. Fora disso é falso.